Continuando aqui o vídeo, o terceiro vídeo, né? Eu falei que não ia fazer mais outro, vou fazer. Esse versículo com 2 Timóteo 4:7, onde Paulo fala aquela famosa frase, né? Combati um bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Aqui Paulo finalmente chega, né, ao fim da sua carreira, né? Chega aqui no dia da sua morte. Aqui definitivamente ele fala: encerrei a carreira, me aposentei, agora não trabalho mais, agora é partir e estar com Cristo, que é muito melhor, né? E estar em eterno descanso. Somente com isso a gente... Descanso? Apocalipse 7,15, os santos estão fazendo o que ali? Sim, Paulo encerrou o bom combate. Agora Paulo vai descansar? Não, ele vai continuar o trabalho dele, agora diferente, na glória, junto do verbo, servindo dia e noite. Olha como esses caras, eles pregam o que eles querem. Certo, Paulo encerrou o combate, foi decapitado, subiu, é o Marte sobe direto. Apocalipse 9:10, estão clamando ali diante do altar, pedindo por justiça, certo? Agora, aonde está Paulo agora? Olha só, Apocalipse 7,15, ó. Por isso estão diante do trono de Deus, e serve dia e noite no seu templo. Aquele que está sentado no trono, brisará em sua tenda, já não terão fome nem sede, nem o sol ou calor algum abraçará, porque o cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor. Eu os levará às fontes das águas vivas, e Deus enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. Então, meu irmão, está contemplando Cristo face a face, porque combati um bom combate. Agora está intercedendo. Se a oração dele tinha grande eficácia, se a pregação dele tinha grande eficácia aqui na terra, imagina agora na glória. Ainda mais ainda, você pegar aqui em Jeremias 15, olha só. Olha a finalidade dos santos da terra. Jeremias 15:1. Olha só. Olha como ele se apresenta diante de Deus para pedir uma intercessão. 15. Ó, 14. Você pega 14. Olha só, 14:11. Jeremias 14:11. Olha só. Disse-me o Senhor em seguida: não intercedas em favor desse povo. Olha só. Dirigindo quem? A Jeremias. Jeremias 14. Eis o que diz o Senhor a Jeremias. O próprio propósito da seca. Ó. O próprio Senhor falando para o profeta Jeremias: não interceda por esse povo. Para você ver como Deus está indignado com esse povo. Indignado com esse povo. Olha só, agora, ó. 15:1. Disse-me então o Senhor: mesmo que Moisés e Samuel se apresentem diante de mim, meu coração não se voltaria para esse povo. Expulsai-o para longe de minha presença, qual se afasta de mim. Olha só. A finalidade do santo é se apresentar ali diante de Deus. Posso interceder? E a oração deles, a intercessão, o anjo pega e apresenta diante do altar. Apocalipse 6:9-10. Apocalipse 5:8, Apocalipse 8:3. E por aí vai. E como ele já saiu fora do texto? Vê que a pessoa, depois que morre, não faz sentido nenhum ela continuar trabalhando lá na eternidade em prol da igreja, né? Intercedendo para a igreja, ou seja... Então você esqueceu Apocalipse 7:15. Você não leu? Você não tem isso na sua Bíblia? Ou Jeremias 15:1. Então os anjos estão fazendo o que lá na glória, então? Ele encerra a carreira, ele se aposenta aqui no trabalho dele, né, o trabalho árduo dele, e depois vai continuar trabalhando no céu também, né? Não tem nenhum sentido. Aqui vemos Tá de férias lá na glória. A intercessão só é aceita, né, ok, né,
quando é de uma pessoa viva para outra pessoa viva. Tipo, eu oro por você, você ora por mim. E isso é plenamente válido. Agora, uma intercessão de alguém que está lá no mundo espiritual em prol de alguém que está no mundo físico... Uma pessoa que está no mundo espiritual descansando, que você disse, está de férias? É simples, meu irmão. Se a oração do justo tem grande eficácia, João 9:31, imagina a oração dos justos que já estão ressurretos. Qual tem mais eficácia? Nós, comedor de farinha, ou um santo que está ali da presença diante de Deus, servindo de noite? Por quê? Essa finalidade? Porque Cristo ele fundou o magistério. Tem uma igreja em sintonia, em comunhão com Ele, na glória, na terra. A igreja triunfante. Em comunhão com esses santos que alcançaram a salvação, que estão servindo de noite, e os santos aqui na terra que estão buscando a salvação. Você não entende a comunhão? Com a cabeça, Colossenses 18, Colossenses 2:19, Coríntios 12:12. Você não entende isso aí. Então Paulo está de férias até agora lá na glória, porque combatiu o bom combate. Então Cristo também fica de férias, porque Cristo morreu na cruz. Está descansando Cristo também. Se for pegar nesse ponto de vista, ver essa visão desse protestante, não. Porque Cristo ressuscitou, o que Cristo vai fazer na glória? Trabalhar ou vai fazer o quê? Cristo trabalha na glória. Olha só o que Cristo vai estar fazendo lá na glória. Ó. João, em companhia dos santos, claro, né? João, olha só. João 14, ó. 1, ó. Não se perturbem os vossos pensamentos, vossos corações. Crede em Deus, crede também em mim, ó. Na casa de meu pai há muitas moradas. Não for assim, eu vos teria dito, pois vou preparar um lugar. Que lugar é esse, cara, que Deus está preparando? A Nova Jerusalém. A igreja vai ser arrebatada. Ó, depois de ir vos preparar um lugar, voltai e vos tomarei comigo, para que onde eu estou, também vós estejas. Eu vos conheceis o caminho para onde ir aonde eu vou. Disse Tomé, não sabemos, Senhor, para onde vai, como podemos conhecer o caminho? Jesus disse e respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai senão por mim. Olha só. A igreja. Olha só, e quem morre em Cristo, em 1 Coríntios 15:16, ó. Pois, olha só. Se você não acreditar na intercessão dos santos, se você acreditar que os santos encerraram sua carreira e estão descansando, a sua fé é inútil, pô. Ó, pois se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a vossa fé e ainda está em vossos pecados. A fé protestante é uma fé inútil. Inútil. Por quê? Não acredita em comunhão dos santos. Também então pedires aos que morreram em Cristo. Ó. Olha só, o texto é bem claro, pô. Quem morre em Cristo ainda vive. Se pegar em João, ó. João, se eu não me engano, 10:25, ó. Disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crê nisso, ó. Olha só que interessante. Então, se eu morrer em Cristo, na graça, na imitação, 1 Coríntios 2 dos santos, como Paulo imitava ali, a comunidade coríntia imitava Paulo, eu vou contemplar, servir o Senhor dia e noite, Apocalipse 7:15, diante do altar. O protestante Paulo está descansando, está de férias na glória, que combatiu o bom combate. Então o combate acabou, meu irmão? Satanás foi derrotado? Fez nova todas as coisas ainda? A igreja. Eis que eu faço nova todas as coisas. Na sua igreja. É completamente antibíblico. E até mesmo uma doutrina diabólica. Pois o próprio Senhor diz que é proibido se comunicar e invocar já mortos, saiu fora. Né? O católico vai dizer, mas eles não estão mortos. E disso nós sabemos. Invocar. Cartomancia, espiritismo, consultar os mortos. Aqui nós está pedindo mortos. Aqui nós está pedindo a intercessão daqueles que já estão ressurretos.
Que a gente tem certeza que foi conhecido pela igreja, Efésios 3:10, que está na glória. Que são essas nuvens de testemunhas, como o Padre Pio. Só você estudar a vida do Padre Pio. Não queiramos misturar com o espiritismo, meu irmão. Ah, nós não estamos invocando os mortos como o Saul fez. Esaú, né? Acho que é Esaú. Foi consultar ali a alma do profeta Samuel. Não, meu irmão. Tem diferença? Aqui já é tema para outro vídeo, pô. A gente não é mortalistas. Cremos que as pessoas morrem em carne e o espírito vai para Deus se ela for salva, ou para o inferno se ela for condenada. Mas mesmo assim, nós não podemos invocá-los ou evocá-los, né? Porque aí a gente vai estar pecando, né, no pecado da necromancia. Então a gente vê que isso é uma doutrina antibíblica e até mesmo demoníaca. O que a Bíblia apresenta como certo e correto é a intercessão de vivos para convivos, né? Como diz aqui em Romanos 15:30. Paulo fala: eu rogo a vocês, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combateis comigo as vossas orações por mim a Deus. Aqui Paulo está pedindo para que os irmãos... Por quê? Que a comunidade é a igreja de Cristo, em sintonia com a sede. Então, olha só. Romanos 15:30. Eu rogo vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combati comigo nas vossas orações por mim a Deus. Ó. Por quê? Mateus 28:21, o Espírito Santo assiste a igreja. Claro, quando você vai invocar, quando você vai começar a orar, claro que você vai invocar o Espírito Santo. Que Espírito Santo? Que está em sintonia, unido com a igreja, e unido com a cabeça, unido com o corpo místico e com os santos da glória. Mas vocês católicos a oração é necromancia. Não, meu irmão. Nós pedimos a intercessão. Nós não estamos consultando um morto, um defunto, para... Não, nós estamos pedindo intercessão dos justos que chegaram à perfeição, que é reconhecido e canonizado pela igreja. Essa nuvem de testemunha. Como, por exemplo, Maria. Maria está descansando, como Paulo está descansando na glória, como você diz aí. Não, meu irmão. A finalidade dos santos é uma só. Interceder e clamar. E servir o Senhor diante do altar. Face a face. Aqui já é tema para outro vídeo. Essa resposta, já provamos que o próprio Jó intercedia pelos seus filhos. Jó 1:5. Cata um cara bom de Bíblia, cara. O livro de Jó tem várias intercessões, pô. Moisés intercedia pelo faraó. Aqui, ó. Jó 1:5, ó. Para finalizar. Quando acabava a série dos dias de banquete, Jó mandava chamar seus filhos para purificá-los. E na manhã do dia seguinte oferecia o holocausto por intenção de cada um deles, porque dizia ele: talvez meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus. No seu coração assim fazia Jó, sempre. Ó. Oferecia o quê? Sacrifício. Sufrável. Frágil. O que os santos intercedem? Por sacrifício salvífico de Cristo. Porque eles são os verdadeiros imitadores de Cristo. Salve Maria, sou missionário São Roberto. Essa é a resposta. E ponto final, pô. Você está equivocado. Essa teologia sua fonte de quintal aí. Salve Maria, sou missionário São Roberto.